está aqui. O majestoso está aqui. O majestoso está aqui. Deus se é. Aleluia, aleluia. Deus se é. Aleluia, aleluia. O Rei dos Reis está aqui. O Rei dos Reis está aqui. Deus se é. Aleluia, aleluia. Deus se é. Aleluia, aleluia. O glorioso está aqui. O glorioso está aqui. Deus se é. Aleluia, aleluia. Deus se é. Aleluia, aleluia. O Rei dos Reis está aqui. O Rei dos Reis está aqui. O Rei dos Reis está aqui. Deus se é. Aleluia, aleluia. Deus se é. Aleluia, aleluia. O poderoso está aqui. O poderoso está aqui. Deus se é. Aleluia, aleluia. Deus se é. Aleluia, aleluia. Majestoso está aqui. O majestoso está aqui. Deus se é. Aleluia, aleluia. Deus se é. Aleluia, aleluia. O poderoso está aqui. O poderoso está aqui. Deus se é. Aleluia, aleluia. Deus se é. Aleluia, aleluia. O Rei dos Reis está aqui.
noite, queridos, graça e paz. Vamos dar início à nossa live, amém? Vocês que estão aí na casa de vocês, curva a cabeça, fecha os olhos, se desliga de tudo aquilo que impede você de ficar perto de Deus, de se conectar aos céus, amém? Pai, obrigada, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigada, Senhor, porque esse cenário, Pai, que estamos vivendo esse tempo, Pai, vai mudar agora, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, por a vida das pessoas que estão assistindo essa live, Pai. A vida sendo alcançadas, Pai, através daqui, Senhor. Nós te agradecemos e rendemos graças. Em nome de Jesus, amém. Quanto mais eu te procuro, o Senhor está perto de mim. Te desejo, o Senhor está dentro de mim, como águas transbordando, vou mais fundo, mais profundo, te desejo cada vez mais em mim. Não importa onde estou, não importa onde vou, o que importa é que está dentro de mim. Eu irei e direi, falarei, proclamarei os bem-feitos que tens feito por mim. Te procuro, o Senhor está dentro de mim. Você está. Quanto mais eu te desejo, o Senhor está perto de mim, como águas transbordando, vou mais fundo, mais profundo, te desejo cada vez mais em mim. Não importa onde estou, não importa onde vou, o que importa é que está dentro de mim. Eu irei e direi, falarei, proclamarei os bem-feitos que tens feito por mim. Grandioso és tu, poderoso és tu, pra fazer muito mais do que pedi, do que pensei. Grandioso és tu, poderoso és tu, pra fazer muito mais do que pedi, do que pensei. Obrigada, Pai, que você faz mais do que pedimos ou imaginamos, Senhor. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. És real.
pisa perto de mim. És fiel e tão bondoso. Nunca vi amor lindo assim. Onisciente, onipotente, onipresente na minha vida. 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 Eu nada temerei, eu não me abalarei. Diante das circunstâncias avançarei. Eu não fugirei, ó Pai, eu não ficarei parado aqui. Eu nada temerei, eu não me abalarei. Diante das circunstâncias avançarei. Eu não fugirei, ó Pai, eu não ficarei parado aqui. És real, maravilhoso, todo tempo está perto de mim. És fiel e tão bondoso. Nunca vi amor lindo assim. Onisciente, onipotente, onipresente na minha vida. Onisciente, onipotente, onipresente na minha vida. Eu nada temerei, eu não me abalarei. Diante das circunstâncias avançarei. Eu não fugirei, ó Pai, eu não ficarei parado aqui. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu nada temerei, eu não me abalarei. Diante das circunstâncias avançarei. Eu não fugirei, ó Pai, não ficarei parado aqui. Boa noite a todos, graça e paz. Para mim é uma alegria estar aqui nessa nova experiência, né? É algo novo para mim, eu nunca imaginei que eu ia participar de uma live, mas como é as exigências do nosso tempo, né? Então nós nos submetemos a elas. O que importa é que a palavra de Deus seja pregada. Nós não podemos parar, a igreja não pode parar. Sei que temos algumas restrições a cumprir. E o que importa é que, através desse meio, mesmo que não seja um meio tão eficaz quanto nada substitui a unção coletiva de você estar aqui na igreja, de a gente poder contemplar o seu rosto, você recebendo ali. Nada substitui aquilo que Deus estabeleceu, né? Mas, de certa forma, é algo que, por um tempo, é aceitável, né? Nós sabemos que essa circunstância, ela vai acabar logo, não é definitiva. Essa pandemia, ela não vai prevalecer.
Até porque para ela prevalecer, nós teríamos que tirar a parte da Bíblia, né, que diz congregai-vos. Então, se existe uma circunstância que nos impede de congregar, então a Bíblia estaria errada nesse sentido, né? Então, para essa situação permanecer como uma verdade definitiva, como algo que nós teríamos que nos acostumar para o resto de nossas vidas, então nós teríamos que rasgar essa parte da Bíblia, do congregai-vos, né? Porque nós obedecemos a Bíblia, nós obedecemos a Deus, aquilo que Deus estabeleceu como verdade. E é por isso que nós sabemos que essa circunstância ela veio até para abalar aquelas coisas que são abaláveis, mas aquelas que são eternas, aquelas que são permanentes, elas irão permanecer. E eu creio que tem sido um tempo muito bom para você desfrutar também de um relacionamento mais intenso com Deus no contexto do seu lar. Eu costumo falar que existem 2 tratamentos de Deus para a nossa vida, né? O tratamento como noiva, que é aqui na igreja, na unção coletiva, e o tratamento de filho, que é aquele que você busca a Deus na sua casa, no conforto do seu lar, quando você fecha a porta do seu quarto e ora, você está em contato com Deus, então é o tratamento de filho. E esses 2 tratamentos são necessários para a vida cristã. Muitas pessoas até têm falado que surgiu uma igreja em cada casa, né? De fato, nós somos igreja. Eu acredito que a igreja somos nós, não são as 4 paredes, né? Mas nós acreditamos também no congregar. E isso tem sido maravilhoso, porque nunca houve uma geração com tanta consciência de que eles mesmos são a igreja, ou seja, no contexto de suas casas eles são a igreja, mas ao mesmo tempo com tanta vontade de voltar a congregar. Eu mesmo, particularmente, estou com saudade de congregar, estou com saudade de ver os irmãos, de desfrutar da unção coletiva, e eu acredito que quando nós voltarmos, nós vamos voltar até bem mais intensos do que antes, porque antes, talvez, por uma questão de rotina, a gente tivesse agido em automático algumas vezes e não ter dado a devida honra, a devida reverência nos cultos, mas agora, como fomos privados durante esse tempo, nós passamos a dar valor. Infelizmente, às vezes, nós precisamos perder algumas coisas para dar valor. E eu acredito que, quando voltarmos, voltaremos com mais intensidade e Deus fará grandes coisas em nosso meio. A palavra de hoje é sobre o princípio da honra e suas recompensas. Nada como falar sobre um princípio eterno, um princípio duradouro, como honra, durante um tempo em que as pessoas estão confusas, estão sem saber o que é certo, o que é errado, o que é permanente, o que não é, estão em estado de dúvida, estão duvidosas, então vamos falar de algo que é sólido, algo que é permanente, como a honra. A honra é um princípio de Deus e, como todo princípio de Deus, ele é um princípio claro, é um princípio que é compreensível pela mente humana. Deus ele não dá jamais um princípio para nós cumprirmos sem que nós entendêssemos qual seria esse princípio. Os princípios de Deus geralmente são princípios bem simples, eles podem ser entendidos e praticados tanto por uma pessoa bem instruída como até por uma pessoa leiga. E é um princípio que funciona. A honra, ela funciona, ela tem muitas recompensas. Às vezes nós temos a tendência de obedecermos mais a regras humanas, como essas regras atualmente, né, do isolamento. Nós muitas vezes nos submetemos a ela com maior obediência do que aqueles princípios que foram criados por Deus. E são regras que nós nem sabemos talvez se funcionem, né? E nós já tratamos como verdade, porque sai nos jornais, nós repetimos e passamos a tratar aquilo como verdade. E às vezes nós não temos essa mesma reverência para com os princípios de Deus. E é interessante nós tratarmos a honra como um princípio de Deus, um princípio que deve ser praticado todos os dias na nossa vida, que deve ser praticado em relação a Deus, em relação à nossa família, em relação aos nossos líderes, em relação às nossas autoridades. Tudo isso eu vou falar no corpo da mensagem. Então, é um princípio maravilhoso que traz grandes recompensas para a nossa vida. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. A parte última do versículo 30. Se você está com sua Bíblia em sua casa ou no celular, você abre 1 Samuel, capítulo 2, a parte última do versículo 30, que diz assim:
Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Então, essa é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que aqueles que honram o Senhor serão honrados. A honra é um princípio que, como quase todo princípio de Deus, eles são parecidos. É um princípio que você não deve buscar a honra para si. Pelo contrário, você oferece honra para que você receba honra. Da mesma forma acontece com o princípio de doar. Nós não buscamos o dinheiro, nós ofertamos para que ele venha para a nossa vida. Inclusive, ofertar é uma das formas de honra também. Então, a honra, ela é esse princípio que nós praticamos, à medida que nós praticamos ele, nós recebemos a recompensa dele mesmo. E eu estava estudando no original do grego, essa palavra honra significa time, segundo o dicionário Strong, né? Inclusive, se você quiser até usar como um macete para você lembrar, né? A mesma palavra em inglês, que é até pronunciado como time, né? Significa tempo. Então, nós temos, às vezes, aquele ditado de dizer, né? O timing das coisas. Você tem que saber o timing das coisas, o tempo das coisas. Então, você pode também utilizar, de certa forma, essa palavra time em inglês, né? Para você se lembrar de que no grego é a mesma palavra, né? Palavra time, que significa a avaliação pela qual um preço é fixado. Pode ser definida também como o preço em si, como deferência, como reverência, entre outras coisas. Então, falar de honra é falar de valor, de atribuirmos valor às coisas. Inclusive, atribuirmos valor a Deus. No caso, a Deus não é nem atribuirmos, é reconhecermos o valor que Ele tem. Mas tratar todas as coisas com o devido valor é o significado de honra. Isso significa honrar. Eu quero que você vá agora para Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 9. Honra tem tudo a ver com valores. Nós vivemos hoje em dia numa sociedade de valores invertidos, onde as pessoas elas não têm uma cultura de honra. E isso talvez seja o resultado da ruína de muitos, porque por não honrarem, acaba não recebendo do Senhor a bênção, o favor de Deus, não desfrutando do favor de Deus. Muitos até são cristãos, frequentam igrejas, são da palavra da fé, declaram a palavra, oram, jejuam, praticam todas essas coisas. Mas se não houver a prática do princípio de honra, todas essas outras coisas anteriores, elas serão invalidadas. Porque quando você não reconhece a honra, você não dá o devido valor àquilo que Deus estabeleceu. Essa passagem, em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, nós usamos muito para dízimos e ofertas, que inclusive você vai ter a oportunidade no final de fazer isso. Ela é uma das formas de honra, diz, honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa é uma das formas de honrar a Deus, com o nosso dinheiro, mas não é a única. Nós honramos a Deus com o nosso dinheiro, nós honramos a Deus com a nossa vida, honramos a Deus com canções, com orações, com toda a reverência nos cultos. São formas de honrar a Deus. E isso faz até nós pensarmos que, em alguns momentos, nós não temos dado essa devida honra a Deus. Porque a honra ela não é uma atitude apenas exterior, de você simplesmente pegar um valor e depositar num gasofilácio, ou então de você estar num culto, levantar as mãos. Não é algo externo. E é onde entra a questão de Mateus capítulo 15, versículo 8. Mateus capítulo 15, versículo 8, diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então isso me leva a outra dimensão da honra, que a honra ela não é só uma prática comum que pode qualquer pessoa fazer, mas ela tem que ser feita da maneira certa. Não é só fazer a prática certa, mas fazer da maneira certa, com inteireza de coração. O que é essa inteireza de coração? É você estar com o seu coração naquilo que você faz.
É você pensar em fazer, você falar que vai fazer, você fazer e o seu coração está naquilo que você vai fazer. Porque não adianta uma honra de lábios. A honra de lábios, quando ela não é seguida de atitudes correspondentes, inclusive de intenções também de coração, ela não passa de uma mera bajulação. Então, nós temos esse risco de nos ater somente à honra de lábios ou uma honra aparente com relação a Deus. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa vida. E Ele sabe quando nós estamos honrando Ele de coração mesmo, ou quando estamos apenas cumprindo tabela. Então eu acredito que isso vai ficar marcado na nossa vida. Nós vamos saber, de agora em diante, a decifrar. Eu acredito que a igreja vai sair bem mais madura depois desse tempo, porque ela vai saber decifrar entre atitudes de cumprir tabela e atitudes de coração. Porque nós vamos saber que muitas coisas que nós fizemos em vão, porque o nosso coração não estava naquilo. E agora, quando nós perdemos a oportunidade de fazer, nós percebemos que o nosso coração, ele deseja, ele anseia por fazer aquilo. E quando nós formos fazer novamente, nós vamos fazer com interesse de coração. A honra, ela fala sobre valores, você atribuir valor àquilo que é devido. E um dos exemplos de honra, eu quero que você vá para Mateus capítulo 14, e no versículo 3. Só um instante aqui. É a história da mulher do vaso de alabastro. Essa mulher, nós não sabemos o nome dela, mas a história dela ficou contada na Bíblia, e eu vou ler com você. Mateus capítulo 14, versículo 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si, e alguns diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória sua. Então veja que honra essa mulher alcançou. Uma mulher que nós não sabemos o nome, mas já passam 2000 anos, e em todo lugar em que o evangelho é pregado, o nome é feita a menção a ela, a essa atitude dela, por causa de uma atitude de honra que ela teve para com Jesus. Ela derramou o seu perfume, um nardo puro, que era caríssimo. Segundo os valores daquela época, era algo muito caro. E ela derramou sobre Jesus. E na medida que nós vemos a atitude de honra dessa mulher, nós vemos a atitude de desonra de outras pessoas. Porque para outras pessoas, elas trataram como desperdício aquilo que aquela mulher estava fazendo. E todas as pessoas que querem honrar a Deus, de alguma forma, elas enfrentarão essa tentação. A tentação de chegar alguém e dizer: você está perdendo o seu tempo, o que é que você está fazendo da sua vida? Isso é um desperdício, você está entregando a sua vida para Deus, você está vivendo para Deus, o que é que você está ganhando com isso? Pois eu quero te dizer nessa noite, se você tem honrado a Deus, você tem feito a melhor coisa, você será muito honrado. Deus, ele irá te recompensar, e qualquer pessoa que não reconheça isso, essa pessoa é quem está perdendo, porque ela está deixando de reconhecer o valor de um tesouro, que é a honra. E talvez dentre esses que se indignaram, talvez tivesse Judas. Judas, a atitude de desonra dele foi tão grande que logo depois ele vendeu Jesus por 30 pratas, ou seja, um valor
que não importava assim se era tão grande ou pequeno, mas não era tão significativo para ele quanto aquele bálsamo era para aquela mulher. Aquela mulher talvez ela tivesse economizado, era tudo que ela tinha. Ela ofereceu em honra ao Senhor. E as 30 moedas de prata era algo trivial, que Judas depois simplesmente comprou um campo sem o qual ele poderia viver. Ou seja, era algo que não fazia muita diferença. Você consegue viver sem um campo? Então, houve uma inversão de valores aí, houve uma não atribuição do valor correto a Jesus, e aquele que não atribuiu o valor correto acabou tendo um destino completamente trágico, que foi o de Judas. O da mulher, ela passou a ser honrada durante toda a sua vida. Eu acredito que ela recebeu muito em vida e recebeu muitos galardões no céu, e o seu nome ficou para a posteridade, né? A sua atitude ficou para a posteridade. Então é maravilhoso. Dificilmente uma pessoa honra a Deus e não recebe alguma coisa. Se ela estiver honrando, ela desfruta do favor de Deus. A honra a Deus, ela deve preceder muitas vezes até atitudes devocionais que nós temos, porque se nós nos devotamos todos os dias, mas se não nos devotamos com honra ao Senhor, aquilo acaba se tornando uma rotina religiosa da qual você, se for retirado de você, você não vai sentir nem falta. Então, quando nós devotamos realmente o nosso coração em honra a Deus, quando você passa um dia sem fazer isso, você sente a falta, porque o seu coração está naquilo. Então, esse princípio da honra a Deus, ele deve estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós honramos a Deus. Ele é o nível mais alto de honra que existe. Nós honramos primeiro a Deus acima de todas as coisas, inclusive amar também no sentido de amar, ou honrar até também no sentido de amar. E o primeiro mandamento, honra a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E existe outra forma de honra também que nos traz muitas bênçãos, que é honrar pai e mãe. E essa honra, eu queria dar uma ênfase especial a ela. Ela está em Êxodo capítulo 20, é o 5º mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te dá. É um mandamento com promessa, não é só da antiga aliança, ele também é citado na nova aliança, e que ele tem essa promessa, né, que à medida que nós honramos os nossos pais, nós temos longevidade. E essa longevidade é o que muitas pessoas hoje em dia, se nós formos fazer uma aplicação a esse tempo que nós temos vivido, muitas pessoas têm vivido com medo da morte, principalmente depois desse episódio do vírus. Muitas pessoas ficam pensando, será se eu vou pegar? Se eu pegar, será se eu vou morrer? E muitas pessoas, por causa do medo da morte, elas têm atraído isso, porque uma das características do medo, o medo ele atrai aquilo que nós tememos. Jó mesmo disse isso: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então, eu te aconselho a você não temer esse período que nós estamos passando. Fica com a palavra. Se você tem honrado seu pai e sua mãe, você não vai morrer, você vai viver longos dias na terra. É simples. É claro, você vai cumprir alguns princípios de higiene, aqueles que foram certos mesmo, que realmente funcionarem, porque o que eu tenho visto é que há muito alarde disfarçado de princípio com relação a essa pandemia. Se tem uma curva que deve ser achatada, é a do medo, né? Como diz nosso pastor Edilson. Muitas pessoas têm agido por medo, que não é um bom conselheiro. O medo, muitas vezes, ele acaba trazendo um destino, aquele destino que nós tememos, ele acaba sendo trazido sobre nós, e muitas pessoas têm agido com medo. Mas se você ficar com a palavra, é simples, continua honrando Deus, continua honrando seu pai e sua mãe. Você tem honrado seu pai e sua mãe até então você tem cumprido esse princípio. Se você tem cumprido esse princípio, você vai viver, você não vai morrer. Então você não precisa ter medo da morte. Muitas pessoas estão agindo com medo da morte, mas nós não precisamos temer. Nós temos uma palavra, essa palavra, ela não é questão de opinião, ela é a verdade absoluta. Hoje em dia as pessoas estão absolutizando opiniões e desprezando a palavra, como se a palavra fosse relativa, como se só servisse para algumas pessoas. Realmente ela só serve para algumas pessoas, aquelas que creem.
Porque se você não crê, a palavra não vai funcionar na sua vida. Mas se você acredita realmente no que está escrito aqui como verdade absoluta, ela vai funcionar na sua vida. E você não vai morrer. Você vai viver e vai ver os feitos do Senhor na sua vida. Vai desfrutar do favor de Deus. Vai desfrutar de muitas bênçãos. Você não precisa morrer antes do tempo. Você vai cumprir tudo aquilo que Deus te prometeu, todas as promessas dele, você vai cumprir na sua vida. Você não vai partir antes do tempo, não vai ser um vírus que vai tirar você do plano de Deus, porque eu acredito que Deus tem muita coisa para fazer na tua vida ainda. Não vai ser esse vírus que foi criado no inferno, na intenção de matar pessoas realmente, mas é contra a sua vida. Você é imune a ele. Por quê? Porque você está protegido pela palavra de Deus. Você está protegido pelo princípio da honra, que é um princípio bem maior do que qualquer princípio de doença ou de micro-organismo que possa agir no seu corpo e debilitá-lo. Então a honra é esse princípio maravilhoso, que prolonga os dias de vida, os nossos dias de vida. Mateus capítulo 15, versículo 4 ao 6 também fala: porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe, e a quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é ofertar ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, quando nós entregamos para Deus aquilo que nós deveríamos entregar aos nossos pais, nós estamos desonrando o nosso pai, os nossos pais, e estamos invalidando a palavra de Deus também. A honra, ela possui níveis. Aquilo que deve ser entregado para Deus deve ser entregado apenas para Deus como forma de honra. Aquilo que deve ser entregado para os nossos pais deve ser entregado apenas para os nossos pais como forma de honra. Aquilo que deve ser entregado para as autoridades deve ser entregue somente para as autoridades como forma de honra. E para os irmãos também. Existem diversos níveis de honra. Você não pode honrar uma autoridade da mesma forma que você honra Deus. Nós damos graças a Deus pelas autoridades, mas elas são constituídas por Deus. Logo, Deus, ele é soberano às autoridades da terra, sejam elas quais forem. Então, a forma de honrarmos a Deus será sempre maior do que a forma com que honramos as autoridades. Então, são esses níveis de honra que nós devemos estar atentos, porque às vezes nós nos confundimos e queremos dar para os nossos pais uma honra que só deveríamos dar para Deus, ou então dar para as autoridades uma honra que deveríamos dar somente para os nossos pais ou para Deus. Cada nível de honra no seu devido lugar. Então nós devemos honrar também as autoridades. Terceiro ponto, vamos aqui para Romanos capítulo 12. Eu vou ler a partir do 9, né? Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, aos judeus primeiro e também ao grego. Glória e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, tanto ao judeu quanto ao grego. Agora eu quero que você vá para Romanos 13 e 7. Pagai a todos o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Paulo está falando isso no contexto de você honrar também as autoridades. Nós temos visto nos dias de hoje muitas pessoas desonrando as autoridades. E essa desonra, infelizmente, nos impede de recebermos muitas coisas da parte de Deus. Eu sei que você pode, em algum momento, discordar de alguma autoridade constituída, do modo de proceder dela, mas não é essa discordância que você vai ter. Você pode até manifestar essa discordância, opiniões, cada um tem a sua, nem todas as opiniões são equivalentes, né? Algumas são de maior valor, outras de menos, mas o importante é que realmente cada pessoa tem uma opinião. Mas só que aquela opinião, ela é algo que pode até inclusive mudar. Quantas vezes eu já mudei de opinião? Não é algo definitivo, não é algo permanente. Mas a palavra de Deus é algo permanente.
Então, se a palavra de Deus está nos mandando honrar as autoridades, então nós devemos ficar com aquilo que é permanente. Em nome de uma simples discordância que pode mudar, nós não devemos desonrar. Discordar você pode, mas desonrar jamais. E nós temos visto isso muitas vezes, independente às vezes até de partido, muitas pessoas desonrando as autoridades, principalmente nessa época de pandemia. E eu acredito até que é de interesse de muitos que essa desonra aconteça, principalmente com relação a autoridades locais, para que, de certa forma, a gente obedeça a uma autoridade geral, oculta, uma autoridade das trevas. Então, nós temos visto isso em relação a prefeitos, a governadores, inclusive em relação até à autoridade maior da nação, que é o presidente. Muita desonra das pessoas. Se eles tomam uma medida, eles acabam criticando aquilo e a desonra vem seguida à crítica. Se eles deixam de tomar outra certa atitude, eles acabam também criticando. Então, de um jeito ou de outro, tem sido um tempo difícil para as autoridades. Você já tentou se colocar no contexto, na pele de alguma autoridade que está sob um cargo de responsabilidade durante esse tempo, para você ver como a pressão é muito grande? Existe uma pressão muito grande sobre presidentes, sobre governadores, sobre prefeitos, porque eles, de certa forma, estão responsáveis por muita gente. E decisões que eles vão tomar ali, que eles estão tomando, afetam a vida de muitas pessoas, como tem afetado. E não é fácil tomar essas decisões. E nós, muitas vezes, nos prestamos somente a criticar. E quantos de nós já têm orado pelas autoridades, né? Inclusive, orar pelas autoridades e interceder é algo que deveríamos fazer antes de qualquer coisa, né? Para que vivamos bem, para que desfrutamos de muitas bênçãos e vivemos uma vida tranquila. Então, honrar as autoridades é algo bíblico, é algo maravilhoso. E se nós não honramos, nós deixamos de desfrutar de muitas vezes dessa paz, daquela vida tranquila, daquela vida que nós queremos, uma vida piedosa, uma vida cristã, uma vida onde nós podemos praticar o bem sem sermos repreendidos, sem irmos contra leis injustas, porque, de certa forma, se nós não honramos a autoridade, se nós nem ligamos, se nós fazemos como muitas vezes muitos cristãos no passado disseram, que a política é coisa do diabo, e entregamos nas mãos do diabo, ele certamente vai tomar aquilo nas mãos dele e ele vai se apropriar, como muitas vezes nós já vimos atitudes diabólicas de muitas pessoas nesse contexto de autoridades, usando a autoridade de forma errada. Exatamente por quê? Porque nós entregamos nas mãos deles. Mas quando nós passamos a honrar a eles, nós passamos a orar pela vida de cada uma autoridade constituída, porque sabemos que, independente de pessoas, o cargo de autoridade é constituído por Deus, então nós passamos a ter uma vida tranquila e nós evitamos que essa influência maligna seja disseminada num cargo que é tão importante, que causa influência na vida de tantas pessoas. O diabo, ele quer esses locais de influência. Ele não tendo autoridade ele mesmo, porque é difícil ter uma pessoa que louve pelo diabo, né? É aquela figura repugnante. Então, ele não tendo autoridade em si, ele procura lugares de autoridade e pessoas de autoridade para influenciar, para, de certa forma, ele ter algum poder sobre a terra. Mas, enquanto tiver uma igreja na terra que ora, ele não vai poder dominar. Então, é bíblico honrar as autoridades. Nós devemos honrar as autoridades para vivermos uma vida tranquila nessa terra. E também, mais do que as autoridades, aquelas pessoas comuns. Porque existe também uma responsabilidade das autoridades honrar as pessoas comuns. Nós devemos honrar, não é porque são pessoas comuns que vivem uma vida simples, uma vida não muito glamurosa, nem de muita influência, um contexto bem simples mesmo, que elas não são dignas de honra. Elas são dignas de honra, sim. Elas têm virtudes, têm qualidades feitas por Deus, que devem ser honradas, que quando nós não honramos também nós perdemos muito. Nós devemos honrar não só as autoridades da política, como também os nossos líderes da igreja também. Inclusive os líderes da igreja, existe uma palavra em 1 Timóteo, capítulo 5, e 17, que diz: devem ser aos presbíteros, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem como
bem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Existe outra versão que diz que os presbíteros, os pastores, aqueles que são líderes eclesiásticos, eles são dignos de dupla honra. Então é uma honra dupla com eles, né? Deve ser uma honra que nós devemos praticar sempre, não nos rebelarmos contra eles. Assim como também todos os irmãos, nós devemos honrar a todos. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Observe aí que ele falou a todos. Todos os irmãos, honrai a Deus e ao rei. Ao rei, no caso, era a autoridade da época, né? No caso, são as autoridades políticas de hoje que nós honramos também. Então, a honra, ela tem esse favor para a nossa vida. Quando nós honramos, nós recebemos de Deus. Você pode ter certeza que você será muito abençoado. Muitas pessoas se perguntam, mas eu oro, mas eu jejum, eu levo uma vida piedosa, o que é que está acontecendo comigo? Por que aquela bênção que eu espero tanto não chega? E você pode estar aproveitando essa oportunidade para fazer essa reflexão. Será que eu tenho honrado? Porque é no contexto de honra que a bênção é manifesta. O favor de Deus, ele não é manifesto no contexto de desonra. Isso eu tenho provado muitas vezes na minha vida, onde eu tive revelações de Deus, eu pude ler a palavra, ter um entendimento mais profundo disso, mas por eu não estar honrando as autoridades da época, no caso dos meus pastores na época, por eu não estar honrando aquela palavra, eu não conseguia viver aquilo. E ela, de certa forma, em vez de me abençoar, foi como uma espécie de rebelião na minha vida, e da qual eu me arrependo, porque a palavra de Deus, ela não nos é dada para que nós nos rebelamos contra os nossos líderes. Você pode saber o tanto de palavra que você for, você pode ser um mestre da hermenêutica, da exegese, mas isso não vai te dar o direito de bater de frente com o seu pastor, de bater de frente com a autoridade que Deus constituiu para você, porque ele foi constituído ali para abençoar a sua vida. Tem algo na vida dele que você deve receber, que você deve sugar. Assim como todos os irmãos também. Deus, ele deu a cada um de nós um dom especial. E se nós não honramos esse dom, nós simplesmente não recebemos. Nós perdemos de receber. Muitas vezes, nós tratamos com honra apenas aqueles dons que são os dons ministeriais, aquelas pessoas dos 5 dons, né? Pastores, evangelistas, mestres, profetas, né? E eles são realmente dignos de honra, mas o irmão que é do Ministério de Socorros, nós muitas vezes não honramos, não damos a devida honra por ser um irmão simples, por não ter tanta notoriedade, por não aparecer muito, e essa é uma forma de honra errada, porque ela é baseada em valores do mundo, ou seja, é baseada na fama, é baseada na aparência, não é baseada naquilo que realmente é. E se nós honramos apenas aquilo que é aparente, nós não estamos honrando com a devida reverência. Se um irmão ele tem, por exemplo, o dom de contribuir, é aquele irmão generoso, e às vezes ele faz isso de forma oculta, poucas pessoas sabem, mas se você ficou sabendo, de certa forma você honra a vida dele por causa disso, porque você olha e diz, não, ele realmente tem um dom especial de Deus para ser um grande contribuinte, eu vou tomar isso como exemplo para a minha vida. Aquilo que nós deixamos de honrar, nós deixamos de tomar como exemplo para a nossa vida, e nós deixamos de receber. Eu tenho aprendido sobre honra, com muitas pessoas que às vezes até são de fora da igreja, mas que elas praticam certos princípios que realmente são princípios de Deus, porque uma das características de princípios são esses. Você não precisa ser de uma religião X para praticar um certo princípio. Por exemplo, existe a semente de feijão, né? Você planta ela e ela nasce e vai dar feijões. E esse é o princípio da semeadura e colheita, que Deus estabeleceu desde o começo, né? Inclusive, ele até reforçou para Noé que enquanto houvesse terra, haveria semeadura e colheita. Essa é uma das promessas da aliança que ele fez com Noé e ainda hoje permanece.
Nós sabemos que quando nós plantamos um grão de feijão, nós vamos ter uma certa colheita ali. Eu, particularmente, sou agrônomo. Eu estudei sobre o processo de germinação da semente, tudo isso. Tenho um conhecimento bem específico sobre essa questão da germinação da semente. Mas o meu pai, ele é um agricultor, ele não tem esse conhecimento. Ele simplesmente vai lá e planta a semente. Será que há uma diferença no resultado do cumprimento desse princípio, se for o meu pai que planta a semente ou se for eu que planto? Na verdade, o meu pai, ele planta e quando tira, ele traz para mim. Ou seja, um princípio, ele pode ser praticado tanto por uma pessoa leiga, quanto com uma pessoa bastante estudada, que não vai ter problemas, o resultado vai ser o mesmo. Então, esse é o resultado de princípios. Você não precisa estar preso, será que eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquele curso tal, vou ter que fazer escola de ministro, isso e tal. Essas coisas são boas, é interessante que você faça, mas princípios, eles são praticados na simplicidade. E não é porque eles são praticados com simplicidade que eles deixam de ser poderosos. Eles realmente são poderosos. Quando eles são praticados na simplicidade, com interesse de coração. E às vezes nós vemos pessoas de fora da igreja praticando esses princípios e tendo resultados. E isso nós devemos reconhecer. Não porque eles são de fora da igreja, mas porque foi o próprio Deus. Um Deus que talvez eles nem conheçam, mas que eles estão intimamente, mas eles estão praticando um princípio e está funcionando na vida deles. Então é isso que acontece quando nós praticamos um princípio. Nós devemos levar em conta que aquilo que é um princípio, como o da honra, por exemplo, foi estabelecido por Deus, ele funciona, ele não depende de circunstâncias, porque as circunstâncias mudam, o que pode ser hoje pode não ser amanhã, ele é permanente, todo princípio é permanente, e ele funciona na nossa vida. Nós não devemos duvidar em nenhum momento. Será que se vai nascer? Aliás, quando nós duvidamos, nós acabamos colocando em xeque o funcionamento desse princípio, porque a única coisa que não pode não funcionar é quando você duvida. O homem que duvida é como se ele tivesse pegado a semente de feijão, né, como por exemplo, um exemplo do princípio da semeadura, e jogado no mato. E ele disse, isso aí não vai nascer, será que vai nascer? Eu não vou nem ver, acho que não vai nascer mesmo não. E talvez até nasce, só que ele não desfruta, porque ele jogou fora. Ele não deu o devido crédito àquilo. E por ele não ter dado o devido crédito, ele não vai desfrutar dos feijões que vai nascer e que ele jogou fora, porque ele não acreditou. Da mesma forma, é com o princípio da honra. Se você acha que a honra não funciona, ela não vai funcionar. As pessoas vão chegar para você e vai dizer, não, você é bobo, você está nessa de honrar a Deus, de honrar seu pai e sua mãe, faça o que você achar melhor, faça aquilo que a sociedade quer que você faça, você tem que ter isso, você tem que fazer aquilo, independente de honra, você está perdendo o seu tempo. E às vezes você cai nessa. E aquilo que você praticou até aquele momento ali, talvez está ali esperando por você. Se você voltasse a honrar novamente, você poderia até desfrutar. Mas você acaba não desfrutando, por quê? Porque você passou a não acreditar mais, você foi na onda dessa pessoa que diz que não funciona, que a honra é inútil, e você acabou perdendo a bênção de Deus. Então, quando nós honramos, nós recebemos a bênção de Deus. Quando nós honramos de coração, quando nós honramos com fé, quando nós honramos acreditando, colocando realmente o nosso coração naquilo que está sendo feito, nós vamos sim desfrutar das bênçãos de Deus. E as bênçãos de Deus, elas são maravilhosas. Deus, ele tem promessas de prosperidade financeira, ele tem promessas de saúde divina, ele tem promessa de livramento. Você pode estar em meio ao caos, você pode estar em meio a uma pandemia, você, se estiver fundamentado em princípios, você vai prosperar. As pessoas estão falando em uma crise, em uma recessão que vai ter a recessão, pode até ter, mas você vai prosperar em meio à crise, você vai prosperar em meio à recessão. As pessoas estão falando de doenças, essa doença pode até vir sobre muitos, mas você não vai pegar, não vai chegar na sua casa, porque essas são as promessas de Deus. Aquelas maldições que são as maldições da lei, que poderiam vir sobre a nossa vida, que é a escassez, a doença e a morte, elas,
quando nós praticamos os princípios de Deus, elas são quebradas totalmente. E elas não têm mais poder sobre a sua vida. Você passa a viver debaixo de princípios, de regras, de leis do reino de Deus, e não de leis desse mundo. Nesse mundo opera as leis a lei da morte, a lei da doença, a lei da escassez. Mas você não está mais sujeito a essas leis, porque você está praticando princípios eternos, princípios de Deus, princípios do reino de Deus. Então você vai ser ricamente recompensado por isso. E por último, eu já estou finalizando, eu vou só até às 9 horas, eu quero dar uma ênfase especial à questão dos dízimos e ofertas que eu comecei a falar no início. Como tem sido esse tempo para você, de dízimo e oferta? Você tem dizimado, você tem ofertado? Nós tínhamos o costume de praticar dízimos e ofertas na igreja, com aquela reverência, nós colocamos até uma música, com toda a alegria do nosso coração, nós dizimamos e ofertamos. E como tem sido dízimo e oferta aí na sua casa? Você tem tido essa mesma reverência ou tem sido realmente só uma obrigação? Em alguns casos nós dizimamos até pela transferência eletrônica. Será que é aquela transferência que você faz como se estivesse pagando uma conta? Na verdade, nós não devemos abandonar a mesma reverência que nós tínhamos na igreja com relação ao dízimo e oferta, porque essa é a reverência que conta no final. Se você dizima e oferta e não tem a dimensão, não tem consciência dessa dimensão de reverência, de inteireza de coração quando você está fazendo, você simplesmente está jogando seu dinheiro fora. Muitas pessoas podem até dizer: poxa, mas nem nesse tempo dessa pandemia esse povo da igreja deixa de falar de dinheiro. Eles não poderiam apenas liberar o povo agora nessa época da pandemia, já que está todo mundo apertado, está todo mundo na escassez, muitos não têm nem o que comer. Olha, se você entende dízimo dessa forma, como se fosse uma obrigação, um peso para a sua vida, então é melhor você nem dizimar, porque o dízimo ele não deve ser um peso. Pelo contrário, ele deve ser algo com alegria que nós fazemos, as primícias que nós entregamos para o Senhor, para que nunca falte na nossa vida. E isso, nós devemos falar de dízimo baseado em Malaquias, que é a única parte da Bíblia que Deus manda nós colocarmos ele à prova. Nós não devemos provar a Deus em momento algum, exceto nesse caso. Deus nos diz para colocarmos ele à prova. Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Malaquias 3:10, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Então o princípio do dízimo e da oferta funciona. Nós fazemos isso com alegria, nós fazemos isso com reverência. A igreja faz isso não é porque ela precisa do seu dinheiro, não é porque estejam necessitados. A igreja não faz isso porque ela seja uma pedinte, uma miserável que esteja precisando do dinheiro. Na verdade, a igreja faz isso para oportunizar você a possibilidade de ser abençoado ao fazer isso. Porque quando nós fazemos isso, as janelas do céu se abrem sobre a nossa vida e é derramado sobre nós bênçãos sem medidas. Imagine aí, uma chuva de bênçãos sem medidas. Esse ano foi um ano que choveu bastante e nós podemos imaginar, né, que há muito tempo não chovia aqui e nós nem imaginávamos que ia chover tanto assim, depois de tanto tempo de seca. Mas imagine, faça essa analogia de uma bênção igual a uma chuva, como as chuvas que nós tivemos, caindo do céu sobre a sua vida, bênçãos sem medidas, que nós não podemos contar. Será que você poderia contar a quantidade de litros de água que caiu durante as chuvas desse ano? Não, você não pode contar. Então foram chuvas sem medidas, chuvas de bênçãos sendo derramadas do céu sobre a sua vida. E isso funciona, porque eu tenho dizimado, na minha casa não tem faltado. Eu tenho prosperado em meio à crise. Não é o fato de eu ter que me abster do trabalho. Em algum momento algumas pessoas dizem: mas você tem um emprego fixo, concursado e tal. Mas se você dizimar e ofertar, não é circunstância, não é o fato de você ter um emprego ou não. Vai surgir de qualquer lugar que seja, vai surgir, e você não vai passar necessidades. O seu dízimo e a sua oferta subirão como cheiro suave ao Senhor, e Ele não vai deixar você passar necessidade durante esse tempo. Ele vai fazer você prosperar em meio à crise. Nós temos visto irmãos prosperando em meio à crise. Eu tenho prosperado em meio à crise. Eu tenho até poupado dinheiro em meio à crise, coisas que eu nem fazia antes. Eu tenho poupado dinheiro em meio à crise.
em meio a essa crise. E eu não temo recessão, eu não temo queda de PIB, eu não temo todas essas coisas, porque elas não me afetarão. Porque eu estou firmado no Senhor, a fonte das minhas riquezas, daquilo que eu desfruto, são o Senhor. Não são fontes desse mundo. O Senhor pode até usar fontes desse mundo, mas são do Senhor. E eu acredito que a capacidade de Deus de gerar riquezas, ela é muito maior do que a capacidade do diabo de destruir. O diabo, ele provou que em algum momento ele pode destruir ou bagunçar a economia de um país e até diminuir a previsão, o PIB que estava de 2%, e agora nós temos uma previsão de queda de 4%. Tudo isso nos sistemas humanos, ele pode fazer isso, pode bagunçar isso, mas a sua vida em particular, você não deve aceitar isso. Você não deve aceitar as imposições do diabo, porque elas só permanecem na sua vida se você aceitar. Elas podem até vir em algum momento e tentar te afetar em algum momento. É como a doença. A doença ela pode até vir, e nós não vamos negar que ela não está. Se em algum momento você adoeceu, se em algum momento você foi acometido de alguma enfermidade, você não nega que ela está no seu corpo, mas você nega a ela o direito de permanecer no seu corpo. Por quê? Porque você não vai concordar com o diabo. Ela pode ter ficado por algum momento temporário, mas ela não tem o direito de ficar e de permanecer, porque você está firmado em princípios, e o que deve permanecer na sua vida são os princípios eternos de Deus. Então, quando nós honramos a Deus com os nossos dízimos e ofertas, nós estamos provando para o diabo, nós estamos dizendo: ó diabo, eu não me submeto às leis desse mundo, às leis da escassez, a lei da miséria, da morte, das doenças. Eu não me submeto a essas leis que você trouxe sobre o mundo. Eu me submeto ao reino de Deus, e é ao reino de Deus que eu devo a satisfação, é ao reino de Deus que eu entrego a minha consciência, os meus atos, a minha vida, tudo isso, e eu desfruto da provisão do reino de Deus. Por eu me submeter a um reino superior, eu apenas vivo nesse mundo apenas como um embaixador. Você já deve ter ouvido falar que um embaixador, ele pode ir para um país mais pobre que for, mas ele não vai passar necessidade, porque ele é sustentado pela nação que o enviou. Isso muitos pregadores até falam. Então, não deixe de dizimar e ofertar. Lá em Padre Marcos, nos nossos pontos de pregação, eles estão sendo abertos. Em Padre Marcos está sendo aberto aos sábados, para que as pessoas dizimem e ofertem. Não só isso, como levem também alimentos para fazer doação para as pessoas que estão necessitadas nesse tempo. Aqui em Alegrete também aos domingos, você pode também estar se informando no WhatsApp da igreja, e você também pode estar fazendo essas doações através da transferência eletrônica, que vão aparecer aí na sua tela. A conta da igreja está aí à sua disposição. Você pode fazer também essa transferência eletrônica, e você vai estar dizimando da mesma forma. Acredite, o Senhor vai estar recebendo da mesma forma, porque é o seu sacrifício, é o seu suor, é o seu sangue, é aquilo que você ganhou com bastante sacrifício, que está sendo ofertado ao Senhor como uma oferta de cheiro suave e agradável a Deus. E você vai ser grandemente recompensado por isso. Então, irmãos, eu já estou finalizando, e eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, assim como ela tem abençoado a minha, à medida em que eu medito nela. Que seja uma palavra para meditação, para ruminação, porque à medida que nós ruminamos essa palavra e meditamos nela, ela vai se tornando cada vez mais real. Nós não devemos meditar nos que os jornais estão dizendo, nós não devemos meditar nas notícias, nos boletins das secretarias de saúde, nós não devemos meditar muito menos naqueles boatos que surgem: a cidade tal tem não sei quantos casos, não sei quantos morreu, tanto. Nós não devemos meditar nessas coisas, nós devemos meditar naquilo que é eterno, naquilo que é permanente, porque isso é uma guerra, acima de tudo, uma guerra espiritual. São em circunstâncias como essas que nós provamos que realmente nós acreditamos e ficamos com a palavra. Então fique com a palavra, tenha uma noite abençoada, que essa palavra tenha penetrado no seu coração, tenha enchido a sua mente, renovado a sua mente. É um processo que é constante de renovação da nossa mente. Nós não devemos expor a nossa mente a influências do mundo, mas nós devemos nos expor à palavra sempre. E à medida que nós nos expomos a ela, nós somos fortificados e aí grandemente abençoados. Eu agradeço
por essa oportunidade. Agradeço também a equipe que está aqui, a equipe de mídia, né? Um pessoal bastante dedicado que tem possibilitado essa transmissão, né? Ao Herbert, Wagner, Matheus, a Francisco também e Heloísa, todos que contribuíram para que esse momento fosse repassado até você, para que essa palavra chegasse até na sua casa. E muito em breve, eu acredito que muito em breve a gente vai estar junto para a gente poder se abraçar, para a gente poder desfrutar daqueles cafés maravilhosos da comunhão, daqueles cultos de unção transbordante. Tudo isso nós iremos desfrutar muito em breve. Não aceite nada menos do que isso. Não aceite mais que o diabo venha prorrogar coisas, prorrogar e perdurar mais esse tempo. Não aceite isso. Você tem autoridade para lançar decretos até bem mais maiores, bem mais valiosos do que esses decretos que são ditados no momento. Então você tem muito mais autoridade para isso. Não aceite isso. E você comece a desejar, comece a visualizar o dia em que você vai entrar pelaquela porta e você vai achar todos os seus irmãos aqui na igreja, você vai desfrutar da unção coletiva e vai ser grandemente abençoado, vai manifestar coisas poderosas de Deus nesse contexto de igreja, de unção coletiva, porque nós somos igreja individualmente, mas nós somos também igreja coletivamente. A comunhão dos santos é um princípio fundamental do cristianismo. Nós não devemos abandonar, nós ficamos com a palavra e nós não aceitamos essa situação sobre a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua